Vamos pensar em dois fatores importantes, os dois polos da criação artística. De um lado, o artista, do outro, o público, que mais tarde se transforma na posteridade. Até parece que o artista funciona como um ser mediúnico que, de um labirinto situado além do tempo e do espaço, procura caminhar até a luz. Ao darmos ao artista a pecha de um médium, temos de negar a ele a consciência estética sobre o que ele está fazendo, ou por que o está fazendo. Todas as decisões relativas à execução artística do seu trabalho permanecem no domínio da pura intuição e não podem ser objetivadas numa autoanálise, falada ou escrita, ou mesmo pensada. Milhões de artistas criam. Somente alguns poucos milhares são discutidos ou aceitos pelo público, e muito menos ainda são os consagrados pela posteridade. Em última análise, o artista pode gritar aos quatro ventos que é um gênio, mas ainda assim vai ter que esperar o veredicto do público para que sua declaração assuma um valor social e para que, finalmente, a posteridade o inclua entre as figuras primordiais da história da arte. Se o artista, enquanto ser humano, repleto das melhores intenções para consigo mesmo e para com o mundo inteiro, não desempenha qualquer papel no julgamento do próprio trabalho, como poderá ser descrito o fenômeno que conduz o público a reagir criticamente à obra de arte? Em outras palavras, como se dá esta reação? Esse fenômeno é comparável a uma transferência do artista para o público, sob a forma de uma osmose estética, processada através de matéria inerte, tais como a tinta, o piano, o mármore. Antes de prosseguir, vamos esclarecer um pouco a que estamos nos referindo quando usamos a palavra arte.
existe nada que se possa realmente chamar de arte. Só existem artistas. No passado, eram aqueles que apanhavam um punhado de terra colorida e desenhavam toscamente um bisão na parede de uma caverna. Hoje, as tintas já são compradas prontas. De lá pra cá, fizeram e ainda fazem muitas coisas. Não há mal algum em chamar todas essas atividades de arte, desde que se tenha em mente que tal palavra pode significar coisas diferentes em tempos e lugares diferentes, e desde que percebamos que arte com A maiúsculo não existe. Na verdade, arte com A maiúsculo se transformou quase em uma fantasia e em um fetiche. Podemos destruir um artista dizendo que o que ele acaba de fazer pode até ser muito bom, mas não é arte. E podemos desconcertar qualquer pessoa que esteja contemplando com deleite uma tela se dissermos que aquilo que ela tanto aprecia não é arte, mas alguma outra coisa.
Então, o que é arte? O que nós chamamos de obras de arte não é o resultado de uma atividade mística misteriosa, mas objetos, materiais ou imateriais, objetos feitos por seres humanos para outros seres humanos. Arte pode ser ruim, boa ou indiferente. Mas seja qual for o adjetivo empregado, ela deve sim ser chamada de arte. Arte ruim ainda é arte, da mesma forma que uma emoção ruim ainda é uma emoção. O ato criador toma outro aspecto quando o espectador experimenta o fenômeno da transmutação. Pela transformação da matéria inerte em obra de arte, acontece uma verdadeira transubstanciação, e o papel do público é determinar qual o peso da obra de arte na balança estética.
O ato criador não é executado pelo artista sozinho. O público estabelece o contato entre a obra de arte e o mundo exterior, decifrando e interpretando suas qualidades intrínsecas e, desta forma, acrescenta sua contribuição ao ato criador. Isso se torna ainda mais óbvio quando a posteridade dá o seu veredito final e, vez ou outra, reabilita artistas esquecidos. Até lá, talvez o mais importante seja justamente ter um espírito leve, pronto a captar todo e qualquer indício sugestivo e a reagir a todas as harmonias ocultas. Sobretudo,
Um espírito que não esteja atravancado de palavras retumbantes e frases feitas. Aliás, falar sobre arte de forma astuta não é difícil. Mas olhar para um quadro com olhos de novidade e se aventurar numa viagem de descoberta, esta sim é uma tarefa muito mais difícil, mas também muito mais compensadora. E é impossível saber o que se pode encontrar em uma jornada como essa.